Boa tarde, com vocês mais um programa Ação e Reação, hoje dia 2 de dezembro de 2022. E olha, é um dos programas que eu mais gosto do assunto. Vamos ver aqui, acho importante te conhecer, porque que vai falar sobre, nós vamos falar sobre mercado de trabalho. Nós temos 3 convidados hoje, então nós vamos falar bastante sobre a questão de mercado de trabalho, a flexibilização do mercado, o que está acontecendo, o que tem de novidade. Então, é importante a gente hoje, acho fundamental, ainda mais se você tiver um filho adolescente ou adulto mesmo, que queira entrar no mercado de trabalho, está pensando em entrar no trabalho ou não consegue entrar no mercado de trabalho, eu acho interessante a gente conversar bastante sobre isso, porque as coisas vão mudando e mudam rápido e hoje tem tendências, tem questões importantes e nada mais saudável do que você estar bem com o seu trabalho, com a sua profissão, com tudo mais, e para você ter o equilíbrio na sua vida. Então, hoje nós vamos conversar com o Rogério Balbler, tá? Que ele é diretor-geral da MH Consult, a gente conversou bastante com ele, também com o Dr. Eduardo Filete, que além de empresário, que tem uma clínica veterinária, mas tem também o pet shop, né, Filete? E sim, professor universitário. O Filete é multitarefas, não para quieto um segundo. Quem conhece o Filete sabe disso. E o Paulo Queija, que é consultor e palestrante de gestão comportamental. Então, nós estamos aqui uma equipe bacana de 3 pessoas que entendem bastante disso. Então, nós vamos poder usufruir desse conhecimento todo. E eu quero falar, inclusive, começar com o Rogério Balbler. Rogério, você passou para a gente assim da quiet quitting, não sei se eu falei certo, inquiry quitting, que seria essa nova tendência do mercado de trabalho, uma consequência, vamos dizer assim, talvez. Como é que está essa questão no mercado de trabalho? O que você pode falar para a gente? Como é que está essa relação emprego, empresa, trabalhador? O que está acontecendo de novo aí? Qual que é a perspectiva para o futuro? São boas? Depende do fator? Está mais flexível, menos? Muito bem, boa tarde pessoal. João, Paulo, Eduardo, eu agradeço pelo convite, por estar aqui com vocês. Eu queria até dizer que é um enorme carinho estar aqui, porque eu me formei na Santa Cecília, passei 6 anos da minha faculdade de engenharia aí em Santos. Eu sou oriundo nasci no ABC Paulista, trabalhava no ABC Paulista, descia a serra todo dia para fazer minha faculdade e hoje atualmente moro em São Paulo. Então é um prazer estar com vocês, eu tenho muito carinho pela região, pela Baixada Santista, aí onde eu tenho grandes amigos. Então, indo para o tema, o quiet quitting, o primeiro ponto, antes de falar do quiet quitting, é importante falar o fenômeno que aconteceu, principalmente na pandemia, e já com o advento da tecnologia, que foi chamado The Great Resignation, que na verdade eram as pessoas durante a pandemia pedindo demissão nos Estados Unidos, na Europa. Isso também aconteceu no Brasil, esse fenômeno, onde as pessoas começaram a repensar suas vidas, né? Será que eu preciso ir trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 18, pegar 1h30, 2 horas de trânsito, né? Por que será que eu não posso fazer diferente? O quiet quit é um pouquinho diferente do The Great Resignation, porque no The Great Resignation as pessoas, na verdade, pedem demissão, porque o fenômeno continua acontecendo. No quiet quitting, as pessoas não necessariamente pedem demissão. Elas, na verdade, elas desistem. O que significa desistir? Que elas continuam no trabalho e eu vou usar uma expressão, eu vou fazer aqui meu feijão com arroz e está tudo certo, cumprindo minha parte aqui, assim ninguém reclama comigo e eu vou receber meu salário no final do mês. E eu acho que esse é um fenômeno que a gente tem que ter muita atenção, tanto se a gente é um colaborador, quanto se a gente é um empregador. Porque esse fenômeno, na minha opinião, ele não se sustenta se continuar se mantendo. O negócio não se sustenta. Então é um ponto, acho que, de muita atenção nesse sentido, João. E Paulo Queija, você que é consultor também, como é que você vê essas novas tendências aí no mercado de trabalho, como é que está isso? Então, como a gente está conversando, isso não é novo no sentido de comportamento de um pouco específico, né? Algumas pessoas que chegavam na empresa e não faziam mais do que obrigação, mas não era tão intenso. O que está acontecendo é porque as empresas puxaram muito, né? A pessoa da área de recursos humanos nunca trabalhou tanto na vida. Então, a gente lá na BRH, por exemplo, Associação de Recursos Humanos,
Quando eu ia conversar com o pessoal da área, ia falar com eles, pessoal, vamos conversar? Não, a gente conversa até um pouquinho mais tarde, se depois você acabar o trabalho. Bom, então acaba o trabalho às 9h30 da noite, às 10 horas da noite. Como assim? Estou trabalhando em casa, cara. O meu jornada começa às 7 e acaba às 10. No meio da pandemia, no final do processo de pico da pandemia. Não era assim só no começo. Então nunca se trabalhou tanto, mesmo estando em casa. Então, é o lado oposto. Você acaba puxando demais os profissionais, exigindo demais. Aí, as doenças que eram difíceis de identificar, que era o burnout, que era uma doença comportamental dentro do ambiente de trabalho, está facinho. Você consegue determinar fácil. Porque é uma síndrome um diagnóstico que hoje você vê vários sintomas que definem muito bem que a pessoa está com burnout, que é uma doença só de trabalho. Mas aí, Paulo, só para a gente entender, também cai a produtividade. Quer dizer, Total. Não é bom também para o empregador. Então, e aí entra... O cara trabalhou 12 horas por dia, 13 horas por dia e produziu menos. Menos. Né? Ele no começo produz mais, depois ele começa porque não dá para você fazer o tempo todo. Aí você começa a curva de produtividade. É quase aquela curva de Laffer ou Leifer que o pessoal chama dos impostos, que quanto mais você cobra, chega um ponto que você aumenta a cobrança e vai caindo. Sim. Tem algumas coisas da natureza que são parecidas, né? Parece Fibonacci, né? Parece a questão do Fibonacci, que tem uma curva. Tem uma curva. Tem uma curva, né? Então você acha que você está trabalhando, o funcionário se estressa, sim, produz menos, o empregador acha que está ganhando mais porque ele está ficando mais tempo. E nem isso não é o tempo, contrário. É a entrega. É então, entrega. Assim, quando foi a migração do pessoal para o home office, a gente falou assim, vocês estão preocupados com o horário de trabalho ou com a entrega, que é mais importante? E a entrega aumentou, é óbvio, mas assim... Por isso que tem um outro fenômeno que é a diminuição de jornada de trabalho. Quando passou a ser de 5 para 4 dias. Será que eu consigo, depois de todo esse tormento que aconteceu, diminuir um dia e conseguir ter uma produtividade melhor? Esse é o desafio, né? Então agora, eu acho que essa questão trazida pelo Rogério foi maravilhosa, porque essa questão do equilíbrio entre as coisas... A gente sempre vai para os extremos para depois buscar o equilíbrio. Sim. Então, assim, para não esgotar, porque a gente nem esgota esse assunto, eu acho que é um outro lado. A gente tem que ter muito cuidado com as pessoas, porque as pessoas estão ficando muito doentes na questão do comportamento, ou seja, na questão psicológica. Então, a depressão está aumentando, o burnout que a gente falou, e até doenças ocupacionais que estavam começando a diminuir, inclusive de LER e outras estão fortes, porque o pessoal está, por exemplo, em casa trabalhando, e com equipamentos inadequados. Exato, eu ia te perguntar depois sobre isso. Se machucando. E aí você cria outros problemas de afastamento. Inadequados, luzes ambiente inadequado. Isso, aí que você começa a ampliar. As empresas que conseguiram pensar bem nisso, assim, até mandando equipamento para as pessoas, a mesa, a cadeira para casa. Só que são empresas que têm condição financeira melhor para isso. E aí, eu tenho uma condição melhor, coloco uma cadeira super boa para a pessoa, excelente, para ela poder ficar uma postura boa. E uma condição, um computador com uma imagem, uma tela melhor, para ele enxergar melhor. Tamanho. Exigindo, inclusive, que ele faça intervalo. Só também, que também é complicado. O notebook tem uma ergonomia ruim. Ele é feito para transportar, não é feito para... Né? Ele é uma emergência, vamos pensar assim. Seria. Ele não é para ser um... O laptop, que era o maior, né? Que era o que você tinha um espaço maior, que tinha uma condição melhor. O notebook, ele foi assim, tem que carregar. Ele tem que ser mais leve e mais compacto. Aí você faz assim com os braços. Eu, por exemplo, do tamanho que eu sou, eu faço assim com o braço. Então você começa a ter alguns problemas que são ocasionados pelo ambiente e pela forma de trabalho. E eu acho... Filete, o que você acha? A questão da tua área de trabalho, isso tem impacto no que o Rogério falou? Em primeiro lugar, eu queria mandar um abraço aqui para o pessoal telespectador da TV Com, né? Boa tarde, bom dia, boa noite. João Vilela, o meu amigo de anos aí, o Paulo Queija, vários programas juntos. E também o Rogério, que eu sabia que eu conhecia de algum lugar, mas como eu ministro aula no Santa Cecília, com certeza o diretor da engenharia perto da biologia, a gente já deve ter se cruzado em algum café e algum dia aí e tal, porque eu achei que ele era uma cara familiar, né? E ele mesmo sendo suíço-alemão, eu achei ele uma cara, que o sobrenome dele aí, Blauter, né? Suíço-alemão. Babler. Então esse sobrenome aí, enfim, mas eu devo já ter cruzado ele. Eu acho que é uma coisa importante, né? A pandemia, o ser humano, eu acho que teve várias reflexões. Você ficou muito mais sozinho com você mesmo na pandemia, né? Sim. Muitas vezes, por exemplo,
Eu não tinha contato com o João Vilela, a gente tomava café toda semana junto, em vários programas de televisão, em vários programas de rádio que nós fazíamos juntos. Eu passei a não ter mais convívio com o João Vilela, talvez por WhatsApp e tal. Eu não ia na casa do João Vilela, não ia na loja do João Vilela, tudo fechado, né? Concorda? Então você teve um tempo de reflexão. A minha área ficou aberta, né? Mas mudou muitas coisas na minha área também, né? E eu acho que com a pandemia, vocês são tudo da relação do trabalho, né? Eu sou médico veterinário, professor universitário, não tenho tantos funcionários assim e nem lido com tantos funcionários, com tantas empresas como você, entendeu? Que faz assessoria para várias empresas. Mas o que eu notei, pode ser uma coisa, é que você notou mais o funcionário proativo, né? Por exemplo, o movimento de uma clínica, ele reduziu na época da pandemia no mínimo 70% e aumentou em 300% o domicílio. Não cobria, veja bem, se você fazia 5 domicílios por semana, você passou a fazer 20, mas não cobria os 100 atendimentos que você deixou de fazer, mas era uma outra modalidade. Então você ia no domicílio e a tua secretária ficava lá, a sua faxineira ficava lá, só que existem câmeras, né? Existem câmeras. Então, muitas vezes você viu o esforço daquela faxineira pegar uma escada e subir num lugar que ela nunca tinha ido anteriormente, vamos dizer, num armário do alto, tal, uma coisa assim, e via aquela que fazia a mesma coisa e ficava conversando quando não tinha ninguém lá. Então, o patrão ganhando menos ou tendo que trabalhar numa readequação, ele começou a notar mais esses gargalos aí, né? Poxa, mas essa menina aqui parece uma formiguinha, né? Quando eu não estou lá, ela está fazendo carta de vacina, ela está fazendo isso, ela está fazendo aquilo, ela está ligando para cliente para saber como é que está, ela está captando cirurgia e tal. E o outro pega um iPhone, põe um fiozinho pequenininho, pensa que eu não vou ver, e fica conversando 1h20 com a namorada, certo? Você começa a ver essas distorções, né? Só que no fim do mês, um bom patrão, né? Que eu me considero, a minha empresa, não deixa de pagar o salário e não mandamos ninguém embora na pandemia. Então você começa a também ficar um pouco mais chato, porque você tem que pôr a empresa para produzir, né? Então talvez isso. E essa questão desse fenômeno aqui, eu acho que pode ser também as pessoas refletiram mais. Poxa, e como você falou muito bem aqui, o que já falou muito bem, talvez acho que no intervalo aqui, tem empresas que também não tem padrão de trabalho, né? Se você não tem padrão de trabalho, às vezes o funcionário nem sabe o que ele pode fazer também. Então pode ser um problema do patrão, da empresa, pode ser um problema do funcionário também, que faz só o beabá, né? Rogério, como é que a gente pode melhorar a questão da qualidade de vida da pessoa no ambiente de trabalho e fora do ambiente de trabalho, ter mais tempo também para as coisas que são saudáveis, e melhorar a produtividade? Tem alguma receita melhor? Ou isso vai depender de cada tipo de profissão, cada tipo de trabalho, cada tipo de empresa? Dá para ter uma receita melhor hoje para você melhorar a produtividade e a gente chegar num consenso nessa questão toda de você ter trabalhar melhor e não se estressar tanto, não ter esse largar da coisa? Olha, João, eu não sou muito a favor, não sou adepto das questões das receitas de bolo. Eu acho que elas, num mundo que está cada vez mais volátil, incerto, complexo, com uma ambiguidade enorme, as receitas elas não são suficientes. Não quer dizer que muitas vezes não sejam necessárias. Os processos dentro das organizações continuam sendo necessários. Mas especificamente sobre esse ponto, e até gostaria de complementar o que os meus colegas trouxeram, eu acho que tem um ponto crucial, e não fugindo da tua pergunta, João, que é a construção de uma relação de confiança. E aí eu parto de um pressuposto que eu gosto muito de uma definição, que a confiança é a pressuposição da intenção positiva do outro. Ou seja, se eu já parto do pressuposto que meu colaborador, ele está pisando na bola comigo, ele está, na verdade, tirando proveito do home office para seu próprio benefício próprio, eu vou ficar em cima, vou usar um modelo de comando e controle. Se eu sou um colaborador e parto do pressuposto que o meu chefe, o meu líder, né, o meu gerente, ele está tirando proveito de uma situação e está me demandando cada vez mais, cada vez eu acabo me dedicando menos e olhando para o mercado fora. Então, eu traduziria a confiança, como um bom engenheiro aí, numa formulinha. A primeira parte da fórmula eu chamaria de credibilidade. Ou seja, vamos supor, João, que nós dois trabalhamos juntos, você é meu chefe,
eu o ano inteiro cheguei no horário e um dia cheguei atrasado. Você vai dizer para mim, não, tá tudo bem, Rogério, você tem crédito comigo. Ou seja, o histórico, o currículo em relação às entregas, ele gera para o outro a credibilidade. Isso é muito importante para aumentar essa relação de confiança. Um outro ponto dessa fórmula eu chamaria de confiabilidade. Enquanto a credibilidade está no passado, ou seja, o que já foi entregue, a confiabilidade é a capacidade potencial de entrega. Então, eu estou demandando questões de vocês que era diferente da pandemia. E eu preciso acreditar que você vai ter essa capacidade de entrega. Isso também tem a ver com essa fórmula da confiança. Então, um ponto é passado, outro ponto é capacidade potencial, é futuro. Um terceiro ponto tem a ver com intimidade. Intimidade tem muito, é a conexão da intimidade, não propriamente, olha, essa pessoa vai almoçar comigo, janta na minha casa, não é bem por aí. A intimidade tem a ver com os valores. É assim, eu posso conversar com o João, que o que eu estou falando aqui é íntimo, é pessoal, eu estou com problemas em casa e eu sei que o João não vai deixar vazar isso. Então, quanto mais eu confio nos valores do João e essa capacidade de ele proteger o que eu estou falando para ele, mais aumenta essa relação da confiança. E tudo isso dessa fórmula, ou seja, quanto mais melhor esses 3 pontos, tem um ponto que quanto mais é pior. O que é mais é pior? É a hora que eu percebo que a outra pessoa que eu estou interrelacionando, ela está querendo tirar proveito da situação. Ou seja, ela é autorreferente. Ela está olhando todo aquele cenário para ganho próprio. Isso refere-se ao colaborador ou ao empregador. Então, quanto mais a pessoa é autorreferente e está querendo buscar benefício próprio, menor é a relação de confiança. Então, tentando responder tua questão sem trazer uma fórmula, apesar de eu ter trazido um cenário num formato de fórmula, João, eu acho que o que a gente precisa trabalhar é ampliar essa relação de confiança. Quanto mais confiança tem, mais segurança psicológica no trabalho, mais as pessoas querem trabalhar juntos, mais elas querem produzir. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas em interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. A Center Limpe Santos. Há mais de 38 anos especializada em soluções de higiene e limpeza profissional. Estamos em todo o litoral paulista, trabalhando com os melhores produtos e marcas do mercado mundial, levando inovação e economia para nossos clientes. Avenida Conselheiro Nébias, 346, Santos. É uma plataforma de TV streaming interativa que combina o melhor da TV e do streaming, agregando mais de 140 canais, disponível em mais de 197 países. A Soul TV está disponível para Smart TVs Samsung e LG e smartphones Android e iOS. Além de assistir no conforto de sua casa, você pode assistir de onde estiver. Soul TV, o controle está em suas mãos. É difícil escolher um plano de saúde, né? Primeiro, você precisa saber se ele conta com hospital de referência top, se tem uma ampla rede credenciada com bons médicos, uma rede própria com unidades de atendimento em toda a Baixada Santista e há quanto tempo ele está no mercado. Afinal, experiência conta muito, estamos falando da sua saúde. Plano Santa Casa Saúde, há 30 anos, sempre perto, cuidando de você. No mercado desde 2017,
O laboratório Biomega, com um corpo diretivo que possui mais de 30 anos de experiência na área de medicina diagnóstica, conta com um núcleo de processamento central, NPC, em uma estrutura de 2,2 mil metros quadrados no município de Barueri, em São Paulo, para o processamento de exames de análises clínicas e anatomia patológica, com capacidade de processamento de 6 milhões de exames por mês. Profissionais que contam com um processo de educação continuada para manter as equipes adequadas e altamente qualificadas para a excelência em todo o processo. Acesse o nosso site e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo. Interaja com as nossas redes sociais e acompanhe as últimas notícias da nossa região e do mundo. Fique por dentro também de todos os nossos programas e conteúdos especiais. www.tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você. Talvez até dê para notar que eu não durmo bem há algum tempo. Mas apesar do trabalho e da rotina do dia a dia, eu não me esqueço de praticar o olho no olho, o cuidado, o respeito e o amor. E eu faço isso com a maior satisfação, porque eu tenho a missão mais bonita desse mundo: salvar vidas. Eu sou a Medicar. Muito mais do que um serviço de ambulâncias, sou um conjunto completo de soluções em saúde. Você pode contar comigo, em casa, por videochamada ou no consultório. Medicar. Muito mais do que você vê. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresas, prestando o melhor atendimento com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 106, Piso Térreo, Santos. Telefone 13-3232-1666. Nosso WhatsApp 13-99121-9947. Ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. Técnico aqui, espero que agora a gente consiga dar continuidade. Eu ia perguntar até para o Paulo, que o Rogério falou agora sobre questão de confiança. Essa é uma palavra que me deixa muito empolgado. Eu falo que a relação sempre é a confiança, é o ponto. Como é que a gente tem que agir hoje em dia em relação às empresas? Como é que a gente consegue flexibilizar mais? O Rogério colocou um ponto importante, que é essa relação de confiança entre patrão e empregado, até de colaboradores, entre os colaboradores, que a gente fala patrão e empregado, mas é o gerente com o funcionário, às vezes a pessoa quer chegar cumprir uma meta e acelera demais, achando que isso vai dar o resultado. Como que a pessoa consegue mensurar isso, Paulo? Como é que ele consegue colocar até quanto eu posso determinar para o funcionário uma meta, às vezes quase impraticável, e isso gera para ele um problema de vida? Como é que a gente pode melhorar isso nas empresas, essa relação nas empresas? Então, como disse o Rogério, a confiança é uma questão de relação, né? Eu só vou ter confiança de alguém ou com alguém por uma relação que eu construo. Ou porque ele tem uma autoridade, ela é conhecida, eu já sei, né? Ou porque nós começamos a trabalhar e confiamos um no outro porque eu conheço você e você me conhece. Né? Uma sinergia? Pode ser, mas uma convivência, porque eu entendo que você é confiável. Isso é confiança. Tem gente que é crédula, que inicialmente já confia no outro de qualquer maneira. Isso é ruim porque, de repente, a pessoa não é confiável. Né? Isso é uma questão de relação. E o Rogério colocou isso muito bem. Construção. Uma das coisas para complementar, na verdade, o que ele colocou é a questão do que a gente fala nas empresas do feedback. O que é feedback? É você sentar para conversar com as pessoas. Então, não só do líder com o liderado, onde você conversa com ele para dizer assim, você está indo bem, o caminho é esse, estou gostando do teu trabalho, isso aqui não está legal. O que eu preciso, eu estou te contratando para isto. A nossa empresa funciona assim, tem uma coisa chamada integração, que hoje a gente chama nome bonito em inglês, né? Que é onboarding. Que a pessoa chega na empresa e você vai apresentar a empresa para ele, apresentar o que você quer que ele faça,
Eu costumo falar que 3 coisas básicas eu tenho que ter uma descrição de função. O que a pessoa faz, o que se espera dela como resultado e quais são as suas responsabilidades. Eu tendo já isso básico, já facilita muito o trabalho. Mas não basta ter isso só escrito, eu tenho que deixar claro para o outro. E tem que estar alimentando essa pessoa para dizer o seguinte, você está no caminho certo. É um trabalho contínuo. Isso é liderar. E aí eu estou conduzindo a pessoa no sentido de ajudá-la no processo, né? Eu vou dizendo, isso aqui tá bom, isso aqui precisa corrigir. Agora, eu espero para o futuro que você chegue nisso. O que você quer? Então eu tenho que ouvir o outro para dizer o seguinte, será que a pessoa que eu estou contratando quer fazer alguma coisa a mais? Porque de repente eu estou contratando com a suposição que ela quer. E ela começa a trabalhar e começa a entregar o básico. E será que ela sabe que você esperava dela que ela fizesse coisa a mais? Isso. Qual a motivação dela? Às vezes, por exemplo, a pessoa lá, eu sou secretário, eu estou aqui para fazer uma ficha para isso, mas ele tem outras funções, por exemplo. Então, a pergunta básica aí, Filete, é o seguinte, que eu já ouvi muito funcionário falar assim, eu estou fazendo o meu trabalho, aí eu pergunto assim, mas realmente qual é o seu trabalho? Aí a pessoa para assim, não, é carregar papel? Não. Será que é só isso mesmo? Esse é o ponto importante. É isso que é importante. A clareza da coisa. Rogério, deixa eu dar uma coisa para o Rogério, até que sim, é lógico. importante para a gente pensar. Qual a relação entre o exemplo do líder, e eu não estou falando do patrão exatamente, pode ser o gerente, pode ser o líder daquela turma, qual a relação do exemplo? Porque eu vejo que às vezes a pessoa pode ter, por exemplo, se demonstrar um líder grosseiro, por exemplo, e aí isso gera também parece que aquilo é o formato da empresa, às vezes nem é. Qual que é? Porque tem gente que acha que mandando, gritando, por exemplo, né, ela vai conseguir ter melhores resultados. Isso, claro que não é assim. Provavelmente o resultado vai ser pior ainda. Tem empresas que acham que tem que ter um sistema, vamos colocar entre aspas, militar, né, com uma hierarquia muito engessada, com um sistema muito regrado. Como que está essa situação, Rogério? Essa questão do exemplo, como é que fica? Bom, essa questão que você está trazendo, né, João, ela é muito relevante porque vamos voltar muito tempo atrás aí, quando você pegava na época do Ford lá, onde perguntavam se podia escolher alguma cor de carro, ele falava assim, pode, né, desde que seja preto, né? Então, na verdade, era a indústria que ditava o ritmo, não era o mercado, né? E hoje o mercado está cada vez mais exigente e precisando de demandas diferentes, né? Nesse sentido, o modelo tradicional que até então era utilizado, que era o comando e controle, não necessariamente ele funciona mais nas empresas. Então, no mundo desse que a gente falou que cada vez está mais incerto, complexo, ambíguo, na verdade a gente tem que substituir essa natureza de trabalho de comando e controle por confiança, que eu já falei, e autonomia, né? Só que aí eu estou totalmente de acordo com o que o Paulo trouxe à tona. Se as regras não estão claras, se as pessoas não sabem os motivos pelas quais elas estão entregando o resultado, qualquer trabalho serve. Eu acho que o que a gente precisa ajudar é as pessoas a pensarem, a terem consciência, a pensar, inclusive, no que está pensando. Eu acho que, quando a gente olha para o mercado, as pessoas têm dificuldade um pouco de entender o que elas querem. E aí a gente pode chamar isso de orientação ao propósito. Então, respondendo à tua questão do exemplo, eu acho que o líder primeiro tem que ter clareza do propósito. Qual é o propósito daquela empresa? Qual é o propósito da área dele? O propósito do papel dele como líder? Então há diversos tipos de propósito. Porque às vezes quando a gente olha para o propósito, meu propósito é salvar a natureza, meu propósito é ajudar as crianças pobres. Ok, esses propósitos são ótimos também. Mas quando a gente olha no dia a dia do trabalho, às vezes nós estamos num embate, numa reunião, nós estamos numa divergência, e aí a gente começa a defender posição, que é o que eu já falei, que vai para a autorreferência e diminui a confiança. E que exemplo é esse se eu estou defendendo posição? É hora que o líder tem que emergir e, como o exemplo que você acabou de mencionar, ele trazer essa conversa para o outro patamar. Para que estamos nessa discussão? Ou seja, quando a gente pergunta para as pessoas para quê, isso remete a um propósito. Quando no português a gente utiliza o porquê, isso remete a um processo, a uma tarefa. Ambos são insuficientes e ambos são necessários. Ou seja,
A gente precisa ajudar as pessoas a se orientarem a propósito e depois que tem clareza do propósito, estarem focadas na tarefa. Mas o papel do líder, como você mencionou na sua própria pergunta, é fazer, em vez de pedir isso para as pessoas, é através do exemplo praticar isso. Porque as pessoas começam a perceber esse movimento diferente, essa influência diferente. Porque liderança nada mais é do que a capacidade de influenciar os outros para que os outros alcancem resultados. Então, se eu, através do meu exemplo, me oriento a um propósito, estou focado na tarefa, eu consigo ser mais produtivo para com a empresa e para com os meus liderados. Isso tem que ser uma referência para as empresas. Talvez seja eu não chamo mais de treinamento, acho que vocês estão contra chamar a palavra treinamento, né? Hoje em dia não tem problema na palavra treinamento, porque eu vejo que as pessoas têm hoje uma necessidade de aprender a trabalhar. Isso vai desde a escola, a gente não vê o preparo para a produtividade das pessoas na escola, já começa pelas escolas. Não sei como é que você é professor, Filete, universitário. Como que você vê assim? Você é professor de veterinário, mas o veterinário hoje, a maioria são professores liberais, mas acabam tendo uma empresa, né? Então você tem que... A relação, quando você faz uma faculdade, né? Aprender a como você vai trabalhar. Não é só a função que você vai ter, não é só a parte técnica, o restante também, a parte de como você lidar com tudo isso. Como é que você está vendo os novos... É importante. Eu hoje administro mais aluno na biologia por ser noturna, né? E a veterinária, eu cheguei a ser diretor, professor, mas é durante o expediente, né? Então você não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? E como você tem uma empresa que leva o teu nome... Não, mas tudo bem, em relação ao trabalho que você... Então ao aluno. Olha, eu vejo que tem muitos alunos interessados, muitos alunos também dispostos a aprender, outros nem tanto, mas o nível caiu bastante, né? O nível caiu bastante na questão do aprendizado, na questão do que as pessoas querem. Eu vejo mais desinteresse que antes, né? Agora, depois da pandemia, até que as pessoas acho que estão com mais dificuldade em tudo, acho que as pessoas estão querendo, de uma certa maneira, aprender. Mas naquilo que você falou, eu acho que muitas pessoas não têm, eles estão numa faculdade, mas não têm a realidade do que é o dia a dia do trabalho, né? Elas fazem porque gostam, mas a realidade é diferente. Por isso que é bom você ter professores muito teóricos, aqueles que têm doutorado, pós-doutorado, tudo, que nunca trabalharam na profissão, e aqueles como eu, que tem mestrado, que não teve tempo de fazer um doutorado, não tem tempo, conseguiu a duras penas fazer um mestrado, porque fazer mestrado trabalhando, administrando, fazendo um monte de coisa é difícil, né? Que talvez não tiverem um incentivo para fazer um doutorado, até porque iam ter que trabalhar... Você quer um lenço? É isso? Não. Até porque iam trabalhar mesmo uma carga horária. Está se valorizando, Paulo. Não, a valorização. E você não consegue, não quer. Estou quase chorando aqui. Não, veja bem. Você consegue trabalhar 10 horas e fazer um mestrado? Se você conseguir, né? Fazer uma atividade física. Eu te dou alguns exemplos, mas cada um tem seu ritmo. Eu consegui. Eu não faria. Não, então você não faria, eu consegui fazer, né? Então, cada um tem seu ritmo. Mas se você trabalha 10 horas e você perde um dia na semana para fazer um mestrado, quando que você estuda? Exato. Você vai estudar fim de semana. E se você é médico e trabalha no fim de semana, se administra uma empresa, dá aula à noite, complica um pouco, né? Até porque eu dou aula em instituições particulares, elas não têm nada a ver se eu estou fazendo mestrado ou tal. Se eu tenho uma instituição pública, eu pego uma bolsa do CNPq e não dou aula, ou dou menos aula. Mas quando você tem uma empresa particular... aproveitando, Filete, então, uma assim, pergunta para você aqui. Então, assim, fica difícil, mas eu quero dizer assim, por isso, só para concluir em 30 segundos, por isso que eu acho importante, aquele professor que ele é vocacionado na teoria e aquele que é vocacionado na teoria, mas tem muita prática também, para você poder levar um pouco do dia a dia da profissão dentro da sala de aula, né? A Alessandra está te perguntando aqui, Filete. Alessandra da Vila Belmiro. Opa! Queria saber, doutor Eduardo Filete, se na fase da pandemia aumentou o número de pessoas que passaram a ter animais de estimação. Essa pergunta é interessante, viu, Alessandra? Porque, pelo que eu vi, pelo que eu senti até agora, bastante, né? E se ele acredita, de certa forma, os animais ajudaram as pessoas com depressão e outros problemas psicológicos, principalmente durante a pandemia e com o isolamento social. E também se as pessoas passaram a procurar mais atendimento home care, inclusive veterinário. Bom, pergunta extensa. Eu acho que aumentou o número de animais. Filete, eu acho que aumentou o número de animais de estímulo. Não, uma pergunta extensa e interessante, né? Eu acho que aumentou muito o número de animais, né? Principalmente das pessoas como nossos consultores aqui de hoje falaram que passaram a trabalhar em casa, legal. Mas também aumentou muito o abandono também, né? Ou seja, a pessoa só vê
o uísque que eu estou tomando, mas não vê o tombo que eu levei ali para chegar no uísque que eu estou tomando. Durante a pandemia teve muito abandono de Lógico que teve muito abandono. O cara perde o emprego, a mulher separa do cara, e o cara às vezes não tem aquele animal como um filho, ele vai fazer o quê? Entendeu? Não, tá errado, mas, por exemplo, o abandono aumentou muito. Se você for perguntar para qualquer ONG que eu ajudo, qualquer OCIP, o número de animais abandonados aumentou muito. Lógico. Não dão conta, né? Do mesmo jeito que pessoas mais ricas ficaram mais ricas, pessoas mais pobres ficaram mais pobres, perderam emprego. Então aumentou o número de abandono também. A questão do home, hoje, ela é uma realidade, né? Por exemplo, durante meus primeiros 10, jogando para 15 anos, ele vai falar que eu estou chorando, eu fiz muito atendimento domiciliar, né? Depois eu parei de fazer, ou seja, eu mandava meus enfermeiros, eu captava o cliente, certo? Pedia para ele ir na clínica, mandava uma ambulância na casa dele, como a própria tua sogra fez uma vez, não é isso? Então, eu mandava uma ambulância buscar na casa dela e a pessoa me conhecia, ó, eu sou o Eduardo, esse aqui é o Celso, a minha mãe trabalha na loja, é uma empresa familiar, tal. Eu mostrava a empresa para a pessoa. E depois dos tratamentos, de uma doença crônica e tal, eu mandava os meus enfermeiros lá na casa da pessoa. Legal? Isso hoje ainda continua com aquela carteira de cliente que eu fiz. Mas tem muitos clientes que falam, não, eu não vou a primeira vez na tua clínica. Eu não quero ir na clínica do Filete. Eu não quero. Mas me indicaram ele. Eu quero que ele venha na minha casa. Certo? Tá bom. Então, aumentou muito essa necessidade. Então, hoje, por exemplo, lógico, às vezes tem um amigo, tem 8 Rottweiler na casa dele, tu vai lá, entendeu? Às vezes do meu vizinho e tal. Mas uma coisa que eu não fazia muito era consultas iniciais em domicílio. E hoje eu faço bastante. Por quê? Porque é uma necessidade. É uma necessidade. Então hoje eu faço muito isso. Então aumentou o número de pets nas casas, mas também diminuiu nas outras. Talvez as pessoas que ela conheça na Vila Belmiro ali, houve um aumento. Na periferia houve bastante abandono. Não só por pessoas da periferia, pessoas que moram em outras áreas que desovaram na pandemia. Se a gente pode usar esse termo chulo, né? Desovaram, vai pegar o cachorro, botaram no carro e botaram lá, desce. Quer ver um lugar que tem muito cachorro abandonado? João, o Guarujá. Por que o Guarujá tem mais... Vamos lá, o número de animais abandonados na área continental de São Vicente, na nossa bonita zona noroeste, e no Guarujá é maior, certo? O cara não quer mais o cachorro, ele pega uma pensãozinha no Guarujá, certo? Vai passar um fim de semana, certo? E solta o animal no Guarujá, certo? Não, mas é lamentável, mas da onde João. sai o pensamento? A gente está falando sobre... Do mesmo filho que matou, do mesmo jeito que o filho matou o pai ontem, lá em São Vicente, você não escutou? O filho que matou o pai? Então, acontece essas desgraças, mas também aconteceu. Agora, na área que ela mora, Vila Belmiro, Gonzaga, Boqueirão, Estuário, áreas assim, mas enfim, não houve tanto abandono não, mas houve muito abandono em áreas mais degradadas, não por pessoas só que moram ali, por pessoas também de outros locais que jogam ali porque tem menos câmeras, menos essa condição. O número de animal aumentou e eu acho que o animal ajudou muito na pandemia. Eu vejo, vou falar pela minha pessoa. Eu chegava em casa muitas vezes, né? E eu queria escrever um artigo para um jornal, um artigo para tal, e meus gatos ficavam tudo assim comigo, né? Então, às vezes, aquilo dava um conforto, né? Que, por exemplo, eu não estava tendo contato com Augusto Capô de Casa, com o João Vilela, com Queijo, mas de repente eu estava com meus gatos ali, aí um passava aqui no meu copo, derrubava o meu copo, eu achava engraçado, coisa que eu reclamava hoje, eu passei a achar engraçado e tal. Então eu acho que os animais ajudaram muito na pandemia. Eu até escrevi um artigo, desculpa, João, se ela puser na internet, eu até escrevi um artigo, os animais melhoraram a vida da pessoa na pandemia. Põe um artigo aí, põe lá, www.filete.com.br, ou põe lá, os animais melhoraram a vida da pandemia. Você vai ter artigo de vários pesquisadores e desse humilde articulista aqui também. Rogério, eu sei que você não quer dar uma receita pronta, uma receita de bolo pronta, mas o que a gente pode fazer para ter essa melhor qualidade de vida nas empresas? O que os gestores podem elaborar de projeto para poder fazer melhoria disso? Como é que pode ser analisado cada ponto, notar que o funcionário, como você falou, está entregando arroz com feijão e não está conseguindo ser produtivo ou ser próspero na empresa, como agora é a palavra parece da moda, é a prosperidade individual de cada um, junto com a empresa, aquela questão toda. O que dá para a gente, como é que as empresas conseguem, eu sei que você não vai dar a receita de bolo, mas como que as empresas podem melhorar e poder analisar o caso se está passando por isso
naquele setor, ou se tem alguns funcionários, como é que pode ser feita essa análise? Bom, o meu ponto de vista vai muito ao encontro do que o Paulo já trouxe há alguns minutos atrás, e eu traria a seguinte reflexão. Do ponto de vista do funcionamento do cérebro humano, há uma estrutura básica que o cérebro humano ele vem instalado com uma emoção chamada medo. O medo é para garantir a sobrevivência. Na dúvida, eu fujo ou ataco. Se é ruim, eu fujo ou ataco. Ou seja, qualquer ambiente que traga emoções negativas, elas estão conectadas com essa raiz medo. Eu não consigo ter um time produtivo, um time eficaz, quando eu estou navegando dentro dessa cultura, desse ambiente de medo. Ou seja, o que a gente falou quando eu estava falando sobre confiança não é dentro do ambiente do medo. Em contrapartida, diametralmente oposto, isso dentro dessa parte do cérebro, específica do cérebro, é binário. Ou eu estou trafegando no medo, ou estou trafegando no prazer. Ou seja, eu acho que a gente precisa ajudar as pessoas a ter consciência do que é o que traz significado para elas. O cérebro não trabalha para nada que não seja positivo, ele está sempre buscando o prazer. Então, ajudar as pessoas a refletirem sobre o que elas ganham com aquele trabalho, o que elas podem ganhar no futuro passando por aquela experiência dentro daquela tarefa, né? Como é que elas podem aumentar a empregabilidade, como elas podem aprender coisas diferentes, estimular para que passem por áreas diferentes, tarefas diferentes, que estimular o passeio, estimular tocar um instrumento, praticar um esporte, tudo isso ajuda do ponto de vista da produtividade. A grande questão, e vou até conectar com o ponto que o Eduardo falou, quando ele mencionou que os alunos parece que estão cada vez querendo se esforçar ou se dedicar menos, eu traduzi com as minhas palavras, não foi assim que você disse, né, Eduardo? Mas só traduzir aqui. Eu também tive experiência similar dando aulas na pós-graduação. Uma vez, por exemplo, eu dou aula de liderança e de estratégia, né? Na aula de estratégia, eu levei uma vez, no primeiro dia de aula, um jornal, né? Abri as folhas do jornal, tirei lá a parte de economia, esportes, política e assim por diante, diversas áreas diferentes que estavam no jornal. Separei os alunos para conversarem, onde eles tinham, um grupo tinha que ir a favor da reportagem, e um grupo tinha que ir contra a reportagem. É impressionante, eu fiz isso diversas vezes, e dentro dessa pós-graduação dei aula durante 12 anos. Na maioria das vezes, João, o que era curioso é que as pessoas, elas repetiam o que estava escrito na reportagem, mas elas tinham muita dificuldade de ir contra, ou seja, não tinha capacidade de articular e de construir um pensamento que não é o que está exposto ali, né? E o que acontece sobre isso? Tem a ver com um ponto que a gente foi treinado, às vezes desde criança, um modelo educacional, às vezes, e até nos nossos lares, onde você gera resposta. Por que não funcionou? Aí você tem que dar uma resposta imediata. Por que a gente não bateu meta? Tem que dar a resposta imediata. Ao invés de ensinar as pessoas a fazerem boas perguntas, fazerem perguntas abertas. As perguntas geram boas respostas. E eu acho que é isso que a gente precisa estimular nos colaboradores. À medida que você ensina o colaborador ou ajuda ele a fazer boas perguntas, através de perguntas abertas, por exemplo, uma pergunta fechada é: vocês estão gostando da nossa entrevista aqui? Tem uma resposta binária, sim ou não. Né? Quando você faz uma pergunta aberta, o que te parece essa entrevista? Você tem que articular uma resposta. E você exerce a capacidade das pessoas criarem outras sinapses cerebrais e buscarem significado para o que elas querem. Então, João, o que eu acho que a gente precisa ajudar a fazer é criar um ambiente fora do ambiente de medo, ou seja, orientado ao prazer, orientado à busca de significado e estimulando as pessoas a fazerem perguntas abertas para que elas busquem esse significado e não que venha uma resposta pronta. Porque quando eu, como líder, dou resposta para essas pessoas, o cérebro alheio refuta as ideias. Ele só se apropria das próprias ideias. Então, estimular as pessoas com boas perguntas, dentro de um ambiente prazeroso, vai estimular essa produtividade. Isso é importante, né, Paulo? Essa questão de você ter um ambiente que seja favorável, que seja um ambiente que dê prazer para as pessoas estarem ali produzindo, né? Ambiente favorável. Eu, quando fiz o trabalho para formação de agentes locais de inovação do Sebrae, no Brasil,
Uma das coisas que eu falava de gestão inovativa. Depois entrava em inovação, em projetos e tal. Aí eu falei assim, uma coisa importante, e aí eram jovens mesmo, é que vocês percebam que como o ambiente precisa ser para ser propício para a inovação. E é isso. Não precisa ser prazeroso, ele pode ser desafiador. Desafiador pode levar a prazer. Exatamente. Pode, né? E depende do desafio, né? Óbvio, né? Se deixar a pessoa com a arma na cabeça, não necessariamente vai... Depende da pessoa, não vai dar esse prazer para ela. Mas quando você coloca muito problema, cobrança em excesso no sentido até pejorativo, falta de segurança, até de equipamento de segurança, eu falava para eles assim, você quer fazer uma coisa inovativa de um nível disruptivo e a pessoa não tem equipamento individual de segurança básico. Não dá para você fazer. Você tem que falar para o empresário que ele tem que fazer primeiro ou antes. Então, tipo, eu quero conquistar um cliente fazendo um baita de um negócio maravilhoso, mas eu não entrego no horário e no dia aquilo que eu prometi para ele. Não fez o básico. O básico. Mesma coisa com o colaborador. Eu tenho que ter uma condição básica para que ele se sinta bem. E aí, dali, eu vou estimular para que ele tenha desafios para extrapolar. Né? Baseado naquilo que a gente já falou, que é claro que ele tem que fazer e bababá, né? Você já deve ter na sua experiência de trabalho visto departamentos muito ruins. Depois que faz um retrabalho com os líderes dali, o negócio fica muito bom. Ou vice-versa. Porque muda, principalmente no caso do líder, da liderança. Liderança é o termômetro do processo, porque vai conduzir para um lado legal ou não. É reflexo da equipe. Né? Se ele conduz de uma forma em que ele trabalha o ambiente, porque eu estava com o empresário outro dia e falou assim, a gente está escrevendo a cultura da empresa. Eu falei, você pode escrever o que você quiser. Eu faço um texto lindo para você. Cultura não se escreve, se identifica. É aquilo que está acontecendo. Você pode traçar um plano... Tem um estatuto da empresa. Não, a cultura que eu falo é comportamento. Cultura é comportamento. Tá. Eu posso fazer um estatuto e ninguém seguir aquilo, porque na prática aquilo não acontece. Primeiro, baseado no meu como líder. Porque às vezes eu não falo aquilo que eu escrevo. Então eu preciso dar o exemplo. Ou quer fazer um negócio bonito, mas não pratica. As políticas das qualidades, lá na época da década de 80 e 90, você colocava um quadro lindo da missão da empresa e tal. Isso. Aquilo muita gente colocava porque tinha que escrever. Mas as pessoas falam assim, e isso aqui? Isso aqui é uma piada que o dono da empresa, o gerente trouxe, porque isso não funciona. Eu tive um exemplo bem interessante, eu estava até fazendo uma pós, e o McDonald's no ABC era todo da rede, né? E aí a gente foi ver a questão de identificação de missão. E aí o McDonald's tem escrito a missão deles. Eu fui perguntar para um dos funcionários qual é a missão do McDonald's. Ninguém sabia expressar a missão. Aí eu falei assim, então, mas o que vocês fazem aqui? Aí ele respondia missão. Não com aquelas palavras, mas exatamente na prática disso. Eu falei, isso que é o exercer a cultura da empresa. A gente faz para acontecer desta maneira. E eu traduzo a cultura da empresa assim. Agora, a cultura pode ser ruim. E aí eu volto a dizer, a liderança ela originariamente já é ruim e feita para ser ruim, às vezes. Às vezes é. Então, a liderança tem um papel muito forte nisso. Pode ser da liderança da diretoria. Mas como assim, João? A cultura é feita para ser... Ela fica ruim. Em alguns momentos ela é feita porque ela é mal construída. Mal construída. Ninguém quer fazer uma coisa para ficar ruim, Não, às vezes até quer. A forma. Vou dar um exemplo. Você colocou agora grandes redes de lanchonete, né? Até queria perguntar para o Rogério se ele vê dessa forma. Ela tem uma rotatividade muito grande de funcionários. Ela tem um trabalho... que muitas vezes extrapola, você vê as pessoas ali não trabalhando. Eu sempre falo, quando eu vou contratar funcionários na minha loja, a pessoa vem, olha, esse aqui já está trabalhando no tal rede de lanchonetes. Ficou tanto tempo lá, nossa, aguentou muito. Virou uma referência. Eu não sei o que você vê dessa forma. Se a pessoa ficou muito tempo numa loja dessa, ela aguenta o tranco. Ela aguenta o tranco. Ela aguenta o tranco. Rogério, dessa forma, você vê essas redes... Eu dei o exemplo da rede de lanchonetes, mas pode ser qualquer banco, também acontece muito isso. Tá? Antigamente o gerente era um cara que cuidava da agência, tinha outra função. Hoje é o cara que vende mais, é a meta do dia, né? O cara tem meta para vender. É a meta da hora. Ele tem uma meta na hora ali que ele tem que resolver. Como é que você vê isso, Rogério? Em rede de lanchonete é muito comum. Eu, pelo menos, quando recebo um currículo e vejo lá, fulano trabalhou tanto tempo naquela rede... Eu falo, nossa, esse aqui aguenta o tranco. Você está querendo montar uma rede também? Não. Não. Só para descansar. Na verdade, os negócios têm características diferentes, né? Então, por exemplo, se vamos pegar a rede de lanchonete que vocês mencionaram,
Imagina você chegar numa rede de lanchonete, você está morrendo de fome, você já tem na cabeça, já tem até um modelo do hambúrguer que você vai pedir. É o número X lá e você já sabe como ele vai pedir. Quando a gente fala de inovação, imagina se um garoto que está lá fala, não, hoje eu vou inovar. Em vez de colocar 2 hambúrgueres aqui, eu vou colocar um filé de frango e um hambúrguer e o molho eu vou criar aqui na hora. Não faz sentido, né? Você precisa ter um modelo, você precisa ter um padrão. Então, nesses modelos que são mais processuais, cuja natureza do negócio é mais processual, a característica do comando e controle ela fica mais veemente. Que é diferente quando você está por exemplo, vamos pegar um outro extremo. É uma empresa orientada muito a serviços, né? Você precisa daquela inovação constante ali para, inclusive, garantir a sobrevivência do negócio. Então, eu acho que, na verdade, a gente tem que estimular as pessoas, mesmo que elas estão dentro de negócios cujas naturezas são mais processuais, que o inovar não necessariamente tem a ver com o processo ou com o produto, mas é questionar o status quo. E muitas vezes, eu acho que o perigo de a gente... Eu não acho que é nenhum problema a pessoa estar anos num mesmo ambiente de trabalho. Eu acho que o problema é quando a pessoa deixa de querer criar, deixa de querer fazer diferente dentro desse ambiente de trabalho. Porque, por mais que tenha um processo desenhado, tenha uma natureza de negócio mais rígida, é possível a gente estar sempre buscando alternativas para se reduzir custo, para se vender mais, para se atender melhor o cliente. Sempre é possível. Então, estimular as pessoas para que elas sejam criativas, eu acho que é extremamente fundamental. E isso, na minha opinião, não necessariamente tem a ver com pessoas que têm 30 anos de casa ou 6 meses de casa. Isso tem muito a ver com a orientação da pessoa em relação ao resultado. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado. A gente estava até nos bastidores, antes de entrar, falando uma questão sobre rótulos. A gente tem que tomar cuidado com os vieses. É da natureza humana criar vieses. Então, eu acho que a gente tem que falar assim, por exemplo, vieses que são naturais. Não, porque essa geração não está afim de nada. Eu conheço um monte de garoto de 18 anos que está afim de um monte de coisa. E eu conheço gente com 50 anos que não está afim de nada. Eu não acho necessariamente que é a geração. Mas os vieses, o que acontece com o viés? Quando eu me deparo com 10, 15, 20 jovens que me deram sinais que não estão afim das coisas, eu crio um viés na minha cabeça. O que eu não posso deixar é que o viés me domine. Se por mais que eu tenha passado por experiências que uma determinada área ela é muito processual, ou que uma geração ela não está afim de nada, eu não posso deixar que essa experiência domine a minha consciência. Ou seja, eu tenho que sempre questionar esse status quo. Ok, eu já vi vários jovens que não estão afim, mas esse aqui pode estar afim. Porque senão eu crio vieses e preconceitos. E aí é um perigo. Rogério, é questão de generalizar. Paulo, estamos terminando o programa, temos pouquíssimo tempo aí. Como é que você deixa seu recado, como as empresas podem pensar? A questão hoje você ter novas tecnologias também, que mudaram completamente o sistema de trabalho. Né? Hoje as profissões são diferentes, né? Você pensar, imaginar, tem gente que é youtuber, tem gente que é... Promoter? O promoter já é mais antigo até, mas o que são... Como é que fala quando o pessoal... que agora está muito na moda, que as pessoas indicam as coisas, que são... as pessoas que têm rede social, são... Esqueci o nome agora da... A pessoa que tem rede social e vai no restaurante... Mas tudo bem. Não, então tem um nome para isso aí. Influencer digital. A Gisele tem que vir... Eu falo uma vez só, acabou com a gente. Eu falo isso todo dia, cara. Então, mas em relação a isso, Paulo... Diálogo. Eu acho que tem que conversar. Algumas características da geração em si, às vezes é assim... eu tenho menos tempo, acabo falando menos com algumas pessoas, ou acabo concedendo demais, né? E aí criam alguns viés, como falou o Rogério. A gente pega uma quantidade maior de pessoas em algumas gerações com alguns comportamentos, ou seja, a geração de pais teve um comportamento diferente e tal. Ok, e isso não pode ser um limitador. Agora, tem um desafio bem legal. A gente tem um outro papel, como na educação também, né? Então, a gente tem outro papel. E aí eu vou fazer uma defesa a Paulo Freire, que o pessoal fala tão mal de coisas e acaba não conhecendo. Paulo Freire tem um dos conceitos que é aprender a conhecer. Aprender a conhecer não é você ser político,
é para você entender a questão social que você está envolvida e onde você busca as coisas, onde é que a informação está e que qualidade essa informação está. Então, por favor, estude um pouquinho mais o que significa isso para entender que esse cara trouxe uma visão muito maior do que a gente imagina. Então, a gente precisa conversar com as pessoas, ver como é que elas estão, o que elas querem. Não preciso dar tudo para elas, mas saber se deu match aquilo que a empresa quer, aquilo que a gente quer, com o que a pessoa que a gente está contratando quer e dar continuidade. Eu conversando outra vez com um cara do McDonald's, um diretor, ele falou assim, perguntando para ele assim, você tem carreira para o pessoal? Não tenho carreira e nem quero, porque eu tenho um limite para chegar, eu não tenho tantas vagas para subir, eu quero que ele tenha o melhor emprego dele, o primeiro emprego dele. E é isso que a gente faz isso naquele momento. Então conversar, diálogo. Isso é bacana, Paulo. Eu quero agradecer. Rogério, eu sei que tive um problema técnico hoje, vamos ver se a gente consegue remarcar para outro dia também, para a gente falar mais também. É uma área muito instigante, aliás, é uma área necessária, né? Não dá pra gente, como dizia, acho que Santo Agostinho que falava isso, que tem coisas que são necessárias e tem que ter unidade no que é necessário. Os desnecessários você tem diversidade e para os demais caridade. Eu acho que é atribuído a Santo Agostinho, não sei se é verdade. Quero agradecer a você, Rogério, a você, Paulo, e a você, Filete. Obrigado por tudo. Estamos aqui, temos que encerrar, porque nós estouramos nosso tempo hoje, um problema técnico. Quero agradecer a todos e um bom fim de semana. Obrigado, João, Paulo, Eduardo. Obrigado pela oportunidade.